Agora, a gente conversa com o Márcio Rocha, que está em Brasília. Eu, no meu comentário de abertura, falei justamente sobre esse tema que foi a sanção presidencial, o projeto de lei que faz a renegociação da dívida dos estados. O presidente sancionou com vetos e os governadores fizeram bico, né? Estão invocadinhos, estão tristinhos. Eles queriam, já ganharam um puta de um presente. Ops, que feio. Presentão. Baita de um presentão. Era um baita de um presentão. O indexador que era IPCA mais 4, que é o indexador da dívida do Estado, do governo federal, eles ganharam um indexador menor ainda, podendo chegar a 0. E eles ainda estão reclamando, Márcio? É isso mesmo, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Então, reclamando tanto, né, que o pessoal diz que vai trabalhar para derrubar esses vetos aqui no Congresso Nacional. A gente lembra que o Congresso está de recesso, então esses vetos só podem ser analisados a partir de fevereiro, né? Então, lembrando, o presidente Lula sancionou esse projeto que trata da dívida dos estados com a União, mas com vetos. Ele acabou, esses vetos, né, essa medida, essa decisão do presidente Lula, acabou gerando críticas entre os governadores, porque, segundo eles, né, os recursos que, nesse projeto vetado, né, modificado pelo presidente Lula, vai dar menos recursos para os estados do que a proposta original que tinha sido aprovada no Congresso Nacional. Então, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, escreveu na internet o seguinte, que vê com extrema preocupação e indignação os vetos do presidente que, segundo ele, trazem um prejuízo inaceitável para o povo do Rio Grande do Sul. Quem também se manifestou na internet foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que disse o seguinte, que vai lutar pela derrubada dos vetos assim que o Congresso retomar do recesso legislativo e que confia que esse acordo que foi quebrado nesses vetos, né, do presidente Lula, esse acordo que foi atingido na votação do Congresso vai ser retomado com essa derrubada desses vetos. Segundo o Tesouro Nacional, a soma de todas as dívidas dos estados, dos governos estaduais com a União, somam quase 800 bilhões de reais, sendo que Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os maiores devedores, sendo que todos esses estados são governados por opositores ao presidente Lula. E quem falou sobre isso foi justamente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmando o seguinte, que esses vetos mutilaram a proposta original, ameaçou não aderir ao programa e que a situação vai ficar pior do que antes. É um trechinho do governador de Minas que a gente vai ouvir agora. Se for para ficar como está, mutilado, nós não vamos aderir não, que ele é pior do que o regime de recuperação fiscal. Então, estão nos dando algo inferior ao que nós já tínhamos com esses vetos, tirando uma série de benefícios, inclusive, que o regime de recuperação fiscal tem, que esse novo Propag não teria. Pois é, na justificativa, né, dos vetos, o presidente Lula escreveu o seguinte, que apesar da boa intenção do Congresso Nacional, esses vetos tratam de dispositivos que poderiam impactar o resultado primário e ampliar o impacto fiscal. E quem falou sobre isso também, citando outros temas, né, da economia do país, foi justamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele afirmou que o presidente Lula espera a eleição tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado para definir as propostas, né, que devem ser votadas, incluindo aí os vetos presidenciais. Vamos ouvir. Porque às vezes você manda o projeto e ele não vem de acordo com aquilo que você pretendia. Por isso que o presidente está aguardando a instalação das mesas para ter uma conversa com os próximos presidentes, para nós formatarmos como vai ser o ano legislativo, como é que nós vamos endereçar temas dessa importância. É uma democracia, né? Então eu preciso levar em consideração as nossas possibilidades também no Congresso Nacional. Pois a gente lembra, só para dar, são várias medidas, né, nesse projeto que trata da dívida dos estados, só uma, a gente lembra que o projeto estabelece o pagamento da dívida em até 30 anos, corrigido pelo IPCA, que mede a inflação, mais uma taxa que pode ser aí de 2% a 4%. E o prazo para os estados aderirem a essa proposta vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Só para a gente finalizar, quem se manifestou sobre isso foi justamente o presidente do Congresso e autor dessa proposta lá no Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco, que afirmou que o momento é de agradecer o presidente Lula e aproveitar a oportunidade que os estados vão ter para equacionar um problema histórico. Volto com vocês. Valeu, Márcio.